Olá e bem-vindos ao Interlute, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter e o Bruno. Olá, Peter, tudo bem? E a pergunta de hoje é: Deus ajuda quem cedo madruga? Peter, hoje a gente vai falar um pouco sobre pessoas diurnas e pessoas noturnas, digamos assim, e qual dos dois que é melhor, qual que seria a opção mais saudável, mais interessante, se acordar cedo ou acordar tarde. Mas vamos começar com as definições, como a gente sempre gosta de fazer. Por aqui a gente tem dois termos que a gente acha legal, que é o Early Birds e o Night Owls, que seria, sei lá, pássaros matutinos e corujas noturnas, o que é um pleonasmo, porque coruja já é um bicho noturno, mas enfim, são termos interessantes, que meio que divide a população em dois, assim, quem gosta de acordar cedo e quem gosta de acordar tarde. Deixa eu te perguntar se tu consegue definir melhor cada um dos dois, porque assim, esse assunto, as pesquisas em volta dele são muito recentes, eu acho, e tem muita informação desencontrada quando a gente começa a pesquisar mais a fundo. Por exemplo, eu encontrei um dado que diz que 70% da população mundial não é nenhum dos dois, não é nem matutino e nem noturno, que é tipo um meio termo. Aí outra pesquisa que eu encontrei diz que 1/3 da população mundial tem hábitos noturnos. Tá, mas então qual que é? Não é nenhum? Ou 1/3 é noturno e 2/3 é diurno? Fica meio desencontrado, assim. Então o que é cada um? Essa pessoa diurna, a pessoa que acorda cedo porque tem que acordar pra trabalhar, é uma pessoa diurna? Ou a gente tá chamando de pessoas matutinas quem gosta de acordar mais cedo do que precisa? Do que a gente tá falando aí? Realmente as pesquisas são bem recentes. Geralmente se falava disso como hábito, mas hoje se entende que existe um fator genético por trás da definição da pessoa basicamente ser mais produtiva de manhã, mais produtiva de tarde ou mais produtiva à noite. É basicamente isso que a gente está falando, assim. E que de fato existe uma predisposição genética nas pessoas, o que tem até uma justificativa evolutiva, digamos assim, né? Algumas pessoas da nossa tribo têm que ser mais ativas de noite para elas protegerem a tribo durante a noite, enquanto algumas precisam proteger durante o dia, outras fazem um turno durante a manhã. Então tem uma justificativa da nossa evolução para a gente ter essa predisposição genética e a gente ter diferentes tipos de pessoas com níveis de produtividade diferentes ao longo do dia, né? Mas basicamente é isso, assim, são pessoas que são mais produtivas em um horário ou outro. Isso foi o que eu achei mais interessante, assim, porque quando eu comecei a pesquisa eu achava que era muito por hábito. Pode até ter, assim, uma preferência por trabalhar de noite, ou a pessoa prefere o horário do dia para trabalhar, enfim, mas eu não sabia que de fato existia parte da nossa genética que carrega isso, assim, da gente ser de fato mais produtivo em um horário do dia, sabe? Não sei se chegou a ver isso. Sim, é uma carga bem grande, inclusive, de genética que entra nesse assunto, né? Essa preferência por dia ou noite é chamada de cronotipo, e pelo que eu li, cerca de 50% do cronotipo é genético. Então, é bem o que tu tá falando, assim, é um pouco genético, um pouco hábito, e é por isso que é tão difícil mudar o hábito, né? Porque tá carregado na genética. Mas antes da gente entrar um pouco mais nisso, deixa eu te perguntar outra coisa que eu encontrei nas pesquisas, e eu não sei se eu concordo ou discordo, eu queria ouvir tua opinião. Eu encontrei algumas pesquisas dizendo que essas pessoas mais produtivas de manhã versus as mais produtivas de noite, elas têm hábitos diferentes. Por exemplo, que as pessoas mais produtivas de noite são mais criativas, mas têm mais dificuldade em tomar decisões e tudo mais. Tu acha que isso aí faz sentido? Tu acha que existe uma ligação de tu ser mais produtivo num horário ou no outro com habilidades na tua vida, do tipo criatividade ou lógica? Porque basicamente eles dizem que quem trabalha melhor de manhã é uma pessoa mais lógica e quem trabalha melhor de noite é uma pessoa mais criativa. Não sei se eu acredito muito nisso. Pode até fazer sentido, assim, se a gente tá falando que essa é uma predisposição genética, pode estar linkado com outras partes do cérebro que envolvem essa parte analítica ou a parte mais criativa, assim. Também pode ser um pouco do hábito, assim, a gente tem essa predisposição de trabalhar mais de noite, então outras coisas que a gente também faz mais de noite acabam tendo uma importância maior na nossa rotina, sabe? Talvez essas coisas mais criativas a gente costuma deixar pro fim do dia, aí como a gente também é mais produtivo no fim do dia, a gente acaba aproveitando isso melhor, sabe? É, faz sentido, eu acho. As pessoas costumam ser mais criativas de noite, porque, por incrível que pareça, a gente é mais criativo quando a gente tá cansado. E aí, pesquisando sobre isso, eu encontrei outras coisas que eu achei muito interessantes, assim. Por exemplo, recordes mundiais nos esportes costumam ser quebrados no fim da tarde, porque as pessoas têm mais força física e tempos de reação melhores no fim da tarde. Aí eu pensei, nossa, será que a gente tem realmente uma relação tão forte, assim, com os períodos de 24 horas, ou com o sol, ou com o que quer que seja? E eu comecei a pesquisar sobre isso, e a gente tem bem mais do que eu imaginei, assim. Aí eu achei vários dados, mas eu não vou entrar em todos eles aqui. A gente coloca o link na descrição, né, como a gente sempre faz, e quem tiver interessado nessas pesquisas pode dar uma olhada. Mas só pra citar um exemplo, os nossos pulmões funcionam 20% melhor às 5 da tarde do que ao meio-dia. Esse cara, que loucura, por que isso, né? Por que isso acontece? A gente tem um relógio biológico dentro de nós. Todo mundo tem, todas as pessoas, todos os animais, todo mundo tem. O termo científico pra isso seria o ritmo circadiano, que é um ritmo que guia o nosso dia a dia. E aí, o que eu achei de legal nisso aí? O ritmo circadiano que a pessoa tem dentro de si. A propósito, circadiano
circadiano vem do latim circa, que é cerca, e diano, que é de um dia. Então é um ritmo de cerca de um dia. E o que eles querem dizer com isso é que o nosso relógio biológico, cada ciclo dele dura cerca de 24 horas. Dura de 22 a 25. E a gente ajusta ele todos os dias para 24 de acordo com a luz solar. Então, assim, se tu acorda mais tarde, tu pega menos sol durante o dia e tu tem mais dificuldade de ajustar o teu relógio biológico para 24 horas. Por isso que as pessoas que acordam mais tarde e têm hábitos mais noturnos, ficam acordadas até mais tarde, têm muitos problemas com cansaço, por exemplo. E aí tem vários outros problemas bem mais pesados, até depressão e tudo que vem junto com isso, porque é uma dificuldade do teu corpo de se ajustar. Ele não consegue entender o que tá acontecendo em volta dele, porque os teus dias dentro de ti não tem 24 horas e ele não consegue ajustar pra 24. Não é interessante isso? É bem interessante. E dá pra ver que tá bem atrelado à nossa rotina, né? Tipo, o que a gente, enquanto sociedade, definiu que deve ser a nossa rotina de trabalho, de familiar, enfim. A gente acordar em determinado horário pra ser produtivo num determinado horário, ir pra casa, descansar. Tudo tem um horário certo que nem sempre tem relação com o nosso horário biológico ou circadiano, né? Sim, aí é um grande problema para as pessoas que funcionam melhor de noite, que segundo uma das pesquisas que eu citei lá em cima, são 1/3 da população, porque tu precisa, de acordo com a sociedade, fazer as coisas no horário diurno e o teu corpo tá implorando para que tu não faça isso. E aí vários estudiosos citam um exemplo assim de quando a gente viaja para um outro país, né? O fuso horário é diferente, a gente fica se sentindo meio estranho. Quando tu é uma pessoa noturna te obrigando a viver durante o dia ou o contrário, é como se tu vivesse nessa sensação estranha numa intensidade um pouco menor, mas de uma forma muito crônica. Tu tá fazendo isso todo santo dia. Então é uma coisa bem negativa pro teu corpo. Faz bastante sentido. Assim, se a gente pensar que a nossa sociedade se estruturou pro trabalho começar cedo e ir até mais ou menos metade da tarde, né? Se a gente considerar que 5, 6 horas da tarde ainda não é o fim do dia, né? A gente tá muito mais beneficiando quem tem esse hábito de acordar cedo e tem essa facilidade de acordar cedo, essa predisposição. A gente acaba meio que negligenciando quem tem esse hábito de ser mais produtivo de noite, né? Acaba sendo menos produtivo, não porque quer ou porque não tem motivação para ser produtivo, mas porque os seus horários não batem com o que de fato seria mais produtivo para aquela pessoa, né? Sim, com certeza. Agora, antes de eu te perguntar, a pergunta de ouro, que eu quero saber se tu é uma pessoa mais diurna ou noturna, deixa eu só comentar que um dos motivos para as pessoas que funcionam melhor de noite se sentirem cansadas o tempo todo é porque quando o teu cérebro não vê a luz solar por muito tempo, ele acha que é de noite, ele acha que tá na hora de dormir, então ele tenta poupar energia. Então, basicamente, esse cansaço não vem da falta de energia, ele vem do teu cérebro não te dando essa energia para gastar, porque ele acha que é hora de dormir. Isso eu achei muito interessante também. Outra coisa que eu gostei bastante é que o pessoal que funciona melhor de noite, eles têm o ritmo circadiano deles é mais comprido. Se tu deixar, eles vão dormindo mais tarde a cada dia que passa. Hoje ele vai dormir às 11, amanhã ele vai dormir às 11h30, no dia seguinte ele vai dormir à meia-noite. E seria um ciclo vicioso meio que pra sempre, se ele não tivesse algo pra prender ele, porque o ritmo dele é mais comprido do que 24 horas e ele não consegue ajustar. E aí quando a gente comentou lá no começo que a mudança de hábito é muito difícil, porque 50% pelo menos é genético, tem outra coisa também, que quando tu é uma pessoa noturna tentando mudar pra diurna, tu não tá só tentando mudar o horário do teu sono, tu tá tentando mudar esse sistema na tua cabeça, porque na tua cabeça ele é maior do que 24 horas, ele chega a ser 25, 26 horas do teu ritmo. Ele tá tentando baixar ele pra 24, então tu não tá só tentando mudar um hábito, tu tá tentando mudar uma percepção que o teu cérebro tem em relação a tudo, em relação ao teu relógio biológico. Então é realmente muito difícil. Eu fiz um teste, eu tentei mudar essa semana, eu vou comentar um pouco mais sobre isso depois, mas antes deixa eu voltar nessa pergunta, tu é uma pessoa mais da manhã ou da noite? Eu sou uma pessoa bem mais da noite, apesar de que eu acabo acordando cedo por causa do trabalho. E aí é bem isso que tu comentou, assim, sempre que eu tenho férias, acontece a mesma coisa, assim, que eu vou dormir todos os dias, eu vou indo dormir meia hora, 1 hora mais tarde. E aí quando chega no fim das férias, eu tô indo dormir, assim, 13h30, 4h30 da manhã, e aí eu preciso no dia seguinte voltar a acordar às 6h30 da manhã, sabe? Então é sempre um peso gigante pra mim. E assim, não é porque eu estou me forçando e eu quero ficar até mais tarde, porque eu acho super cool e dormir tarde. Não, é tipo, por estar de férias, eu não tô me colocando horário, e quando eu vejo, é 3 da manhã, eu tô super acordado, daí eu me obrigo a ir dormir pra não ficar tipo, não vou dormir às 5 da manhã, sabe? Porque se eu vejo que tem o sol nascendo, eu não consigo mais dormir, sabe? Sim, eu sou exatamente assim também, sempre fui. Mas aí essa semana, antes da gente estar gravando aqui, eu decidi tentar mudar pro contrário e comecei a acordar 1 ou 2 horas mais cedo do que eu costumo acordar, o que acabou sendo umas 2 horas antes de começar a trabalhar. E pela primeira vez em muito, muito tempo eu fiz isso, de acordar
com tempo antes do trabalho. E foi uma experiência bem interessante. Agora, se der uma olhada nas coisas que eu anotei aqui pra essa pesquisa, tu vai ver que em 2 momentos eu escrevi tô com muito sono do lado, porque eu tive muita dificuldade essa semana de me manter acordado de tarde. E aí a outra coisa do nosso relógio biológico também, os momentos que a gente tem mais sono durante o dia são as 3 da manhã e as 3 da tarde. Isso não acontecia muito comigo, mas agora que eu comecei a acordar de manhã bem cedo, cara, quando dá 3 da tarde eu tô caindo de sono. Tu que é uma pessoa noturna, tu tem sono lá pelas 3 da tarde também, ou isso acontece só com quem acorda cedo mesmo? Eu não tenho esse problema, assim, de ter sono de tarde. É que eu tenho uma coisa também que eu não sei se está relacionado, talvez esteja, mas depois que eu acordo eu não consigo mais dormir até que seja noite de novo, sabe? Eu nunca consegui ter esse hábito, por exemplo, de, sei lá, sábado de tarde dar um cochilo, assim, eu nunca consegui. Eu ia te perguntar sobre isso. Até eu ia te perguntar sobre isso mais pra frente, mas já que tu comentou agora, nós somos a única espécie que não tira cochilos mesmo tendo vontade, às vezes. Eu também não tiro cochilos. Aí eu ia te perguntar se tu tira cochilo, o que tu acha disso, se ajuda o teu relógio biológico ou não, mas tu já falou que não tira, eu também não tiro, então acho que a gente não vai conseguir acrescentar muito sobre esse assunto. Acho que eu até queria tirar cochilo, mas eu realmente não consigo, assim. Pra mim, se o dia tá acontecendo, por que eu vou dormir? Eu não consigo. Meu cérebro não aceita. Eu tenho a mesma filosofia, cara. Dizem que é bom, dizem que é super bom pra ti. Tipo, ali pelas 3 da tarde, por exemplo. Mas quem é que vai conseguir tirar um cochilo às 3 da tarde? Se tu trabalha das 9 às 5, não tem como tirar um cochilo às 3 da tarde. Claro, né? No fim de semana tu consegue fazer essa mudança e, sei lá, ter uma rotina diferente, e aí tu pode se adaptar ao que é melhor pra ti e tal. Mas a gente até comentou antes que o mundo hoje é de quem acorda cedo, né? O mundo tá estruturado pra quem acorda às 7 da manhã e trabalha até às 6 da tarde. Eu tava tentando pensar aqui, se eu não sei se no futuro isso meio que não muda, porque a gente já falou sobre home office em outros episódios, sobre ferramentas de produtividade, e meio que o horário, quando a gente faz as nossas tarefas, já não é mais tão importante quanto era uma vez, assim. A pessoa ter que estar no escritório em um certo horário, que aí ela vai conseguir trabalhar. Me parece que no futuro, talvez meio que tanto faz o horário, assim. Se tu quer trabalhar de noite, trabalha de noite, desde que entregue as tarefas, né? Então acho que faz sentido, assim, que no futuro talvez a gente não fique tão dependente dos horários. Eu não sei, eu acho que sim. Eu acho que existe bastante razão nisso que tu tá falando. Eu até li algumas pessoas falando que já tá na hora de mudar o 9 to 5, como eles chamam aqui, que é o horário clássico de trabalho, que é sempre das 9 às 5. O pessoal querendo mudar isso mais pra frente, ter turnos noturnos. Eu não sei se esse é o caminho, cara. Porque quanto mais eu pesquisei sobre esse assunto, mais eu vi que, ok, existem lados bons e lados ruins pra ambos, pra acordar cedo e pra acordar tarde, mas meio que apontava que o grande esquema é acordar cedo, assim, por vários motivos. Não só de saúde, da tua mente ficar mais clara, mas pra trabalho também, sabe? Dizia que as pessoas que acordam cedo se estressam menos, procrastinam menos. E aí isso é uma coisa que eu percebi bastante durante o meu teste aqui, e eu pretendo inclusive continuar acordando mais cedo a partir de agora. Era pra ter sido só um teste, mas eu gostei bastante. Isso é uma coisa bem pontual que eu percebi, assim, claramente. O meu nível de estresse baixou bastante, porque enquanto eu tô tomando meu café da manhã, eu tenho 1, 2 horas, eu saí com o cachorro, eu caminhei, eu dei uma passada na praia, eu tô pensando nas coisas que eu vou fazer durante o dia. E aí eles dizem que uma coisa legal disso é tu fazer uma coisa simples no começo do dia e fazer ela com grande sucesso. Isso vai começar a desencadear outras coisas. Eu achei que era balela, mas não é bem real. Quando eu acordava meio em cima da hora e chegava aqui, eu abria o meu e-mail e via 30, 40 mensagens não lidas, já me davam, o que eu vou fazer primeiro? Eu já começava meio atucanado, meio estressado. E agora não, eu tenho esse tempo, eu tenho esse buffer antes do trabalho pra organizar minhas coisas e tal. Então, sei lá, cara, eu acho que pra trabalhar acaba sendo melhor se tu acorda mais cedo. É muito difícil de argumentar contra isso. De novo, eu naturalmente sou uma pessoa que gosta de acordar tarde e de dormir tarde. Sempre fui. Mas quanto mais eu pesquiso, mais eu comecei a ver as vantagens de acordar cedo. E a gente comentou, Peter, antes de gravar isso aqui, sobre os bilionários que acordam às 4 da manhã e tal. Eu fui dar uma lida sobre isso também. E aí uma pergunta que eu tenho pra ti é o seguinte. Tem várias pesquisas, várias matérias, notícias que falam que as pessoas de sucesso acordam muito cedo, que acordam às 4 da manhã e vão fazendo não sei o que e tal, blá, blá. Tu acha que eles sempre acordaram às 4 da manhã e por isso eles tiveram sucesso? Ou que acordar às 4 da manhã é uma coisa que eles precisam fazer agora porque a agenda deles é muito lotada? Porque existe uma diferença enorme aqui. Se for a primeira opção, tu tá me dizendo que acordar cedo te ajuda a chegar no topo e a ser milionário. Se for a segunda, tu tá me dizendo que se tu é milionário, tu tem mais coisas pra fazer, tu precisa acordar mais cedo. Qual das duas tu acha que é? Então, eu vi bastante coisa sobre isso de bilionários que acordam cedo, então tem sucesso por causa disso. Eu achei várias coisas interessantes, assim. Primeiro que da tua pergunta, eu acho que é a segunda opção. Se fosse simplesmente por acordar cedo e a pessoa ter sucesso, não é por falta de gente que acorda cedo e não consegue produzir mais durante o dia, sabe? Tem muita gente que acorda cedo e, sabe, não teve sucesso estrondoso da noite pro dia simplesmente porque acordou cedo e as coisas caíram do céu.
E assim como tem muita gente que trabalha de noite, teve muito sucesso na vida. Eu acho que é muito mais o caso de que, com o tempo, eles acabaram criando uma rotina de cada vez acordar mais cedo para poder produzir o que eles têm na agenda deles, né? E até achei bem interessante, assim, muitas fontes que eu achei falando sobre isso falavam sobre acordar às 4 da manhã. Porque os bilionários acordam às 4 da manhã, pessoas de sucesso acordam às 4 da manhã. E uma das fontes eu até achei que dizia acordam exatamente às 4 da manhã. O que já chegou num ponto absurdo que não faz sentido nenhum. Assim, o corpo não tem como saber quando são exatamente 4 da manhã. Se tiver horário de verão, o corpo vai saber se adaptar. Ele sabe que tem horário de verão, então mudou o horário de verão. Não faz sentido nenhum, assim. Aí eu tentei ir um pouco mais a fundo para saber de onde é que surgiu esse 4 da manhã. E basicamente vem de um livro e de algumas palestras de um cara que se chama Jocko Willink, que é um ex-Navy SEAL, que era comandante das forças de elite da Marinha dos Estados Unidos, e ele falava muito sobre a rotina dele, de por que ele acorda às 4 da manhã. E aí isso eu achei muito engraçado, que com o tempo as pessoas foram entendendo que a rotina dele era a rotina ideal, então todo mundo tem que acordar às 4 da manhã. E, cara, não! Se tu parar pra ouvir o que ele tá dizendo, ele fala que ele acorda às 4 da manhã, porque pra ele funciona muito bem, e o que ele tá dizendo é que é a receita do sucesso pra ele não é o fato de ter acordado super cedo, é porque ele acorda cedo e faz algumas pequenas tarefas e tem esses pequenos sucessos, que nem tu comentou, e aí isso dá motivação pra cada vez ter mais pequenos sucessos ao longo do dia. Então acordar cedo pra ele ajuda nesse sentido, mas o que ele diz que é o principal é ter disciplina. E aí, claro, ele é um militar, então ele foi muito treinado nesse sentido de que disciplina é o que faz sentido pra te ter sucesso, assim. É acordar às 4, mas é acordar às 4 sempre. E aí tu sempre tem uma rotina clara e ter hábitos claros, e é isso que vai, ao longo do tempo, fazer a tua rotina de ser de sucesso, assim. E aí, óbvio, se pra ti for melhor acordar às 7, aí tu vai ajeitar toda a tua rotina e criar uma disciplina perfeita pra acordar às 7, perfeito, faz isso, mas ele não tá dizendo que tu tem que acordar às 4 da manhã. Ele diz que pra ele o melhor é às 4 da manhã. O Dwayne Johnson, aquele ator, o The Rock, ele também acorda às 4 da manhã. É muito engraçado, tu me mandou um link de um vídeo que chama, eu não lembro exatamente o nome, mas era alguma coisa assim, aqui está o motivo de por que todos os bilionários acordam exatamente às 4 da manhã. E aí eu fui pesquisar sobre isso e eu achei um cara famoso que acordava às 4 da manhã, que é o Dwayne Johnson. O resto era tudo mais tarde, assim. Não muito mais tarde. Realmente, esse pessoal dono de super empresas, eles acordam super cedo, mas eu tô contigo nessa. Eu acho que é porque eles têm muita coisa pra fazer, não é porque eles acordaram cedo que eles se tornaram as pessoas que são. Eu acho que ajuda, mas não é o que vai definir. Agora, deixa eu comentar, tu falou de acordar às 7 da manhã aí no final. Isso é uma coisa que eu meio que já falei no começo, mas esse dado específico foi encontrado por uma pesquisa da Universidade de Toronto, que é aqui na minha cidade, então eu quero comentar. Eles descobriram que quem acorda às 7 horas da manhã ou mais cedo é 25% mais feliz que as outras pessoas, porque o sol aumenta o nível de dopamina. Eu achei isso muito legal. E aí do lado dessa anotação eu escrevi, tô com muito sono pra organizar as minhas anotações, porque eram 3 da tarde e eu tinha acordado às 6 da manhã nesse dia. Então, sei lá, eu fiquei com sono de tarde, mas eu me senti bem mais produtivo de manhã. Eu ainda não sei te dizer exatamente se eu prefiro acordar mais cedo ou mais tarde, mas eu tô pendendo bem mais pro mais cedo. E outra coisa que eu queria comentar sobre o que tu falou é sobre o horário de verão. Vocês não têm mais horário de verão no Brasil, né? Tiraram depois que eu saí daí? Sim, a gente tirou, ainda bem, eu sempre fui a favor de tirar o horário de verão, porque não existe nenhuma justificativa científica ou técnica para que o horário de verão faça sentido. Mas isso é outra discussão. Cara, que bom que tu falou isso, porque eu concordo plenamente. E a maioria das pessoas que eu converso falam que gostavam muito e não são a favor de ter tirado. Eu achei bem legal. Eu também sempre fui meio contra. Aí eu saí do Brasil, eles tiraram, e aqui onde eu moro ainda tem. Então, meio que me dei mal. E eu só queria comentar uma coisa que é o seguinte, cara. Eu vou buscar essa pesquisa pra gente botar nas anotações, porque parece que eu tô inventando, mas eu não tô. No dia que troca do horário de inverno pro horário de verão, é o dia que mais tem acidente na rua, porque as pessoas ficam meio desorientadas. E era exatamente isso que a gente falava antes. Se tu é uma pessoa noturna, tu fica com essa desorientação todos os dias da tua vida. Mais fraca, é lógico, porque o horário não tá realmente mudando todos os dias. Mas o teu cérebro pensa que tá, porque o ritmo dele não é de 24 horas. Então tu acaba ficando meio desorientado o tempo todo. Mas esse dado dos acidentes de carro eu achei bem interessante, porque justamente no dia que troca pro horário de verão, as pessoas ficam desorientadas e batem o carro. Mas faz sentido, né? O que a gente tava falando aqui agora, das pessoas noturnas já tem dificuldade de se adaptar aos horários de acordar cedo, e aí quando tem mais uma troca de horário, é mais uma batalha pra pessoa, né? Sim, com certeza. Tá, então, só voltando ali pra tua Universidade de Toronto aí. Vamos lá. Se acordar às 7 da manhã te deixar mais feliz,
ou mais cedo. Então o segredo é acordar às 6h55. Pode ser, pode acordar às 6h55, porque a luz solar já vai te ajudar bastante com essa dopamina. Agora, falando sobre acordar cedo e felicidade, não é engraçado que todas as pessoas que acordam cedo irritam quem acorda tarde, porque elas são felizes demais? Cara, olha só, não, sério, pensa comigo. Agora é uma coisa que eu tô desenvolvendo esse raciocínio aqui enquanto eu tô falando, então eu posso falar alguma bobagem. Mas existe meio que essa piada interna global de que quem acorda cedo irrita quem acorda tarde porque eles são felizes demais. Mas por que quem acorda tarde não olha pra essas pessoas e pensa, porra, eu podia ser tão feliz quanto elas? É que eu acho que até são, é que eu acho que o que causa essa piada, ou sei lá, o que causa esse hábito de fazer essa discussão, é porque justamente as pessoas que acordam cedo e as pessoas que acordam tarde se cruzam no meio do dia. No meio do dia, o cara que acordou cedo, ele tá totalmente disposto, ele tá no auge do dia dele, assim, e o outro tá meio que começando, então não tá legal, sabe? Mas se tu encontrar essa galera numa festa, talvez a galera noturna vai estar muito mais animada e vai estar muito mais, sabe, feliz de estar na noite, enquanto os outros já estão meio cansados, pensando em ir pra casa, que querem tomar um banho e dormir. Então eu acho que os dois são mais felizes nos seus horários, mas a piada acaba acontecendo porque a gente tá no horário de trabalho, por exemplo, enquanto as pessoas matiurnas estão lá super produtivas e os noturnos ainda estão meio nesse estágio de buffer ali, de tentando acordar e tentando resolver a sua rotina, sabe? Tá, pode ser. Mas agora eu vou ter que te dizer uma coisa, cara. Quando eu comecei essa pesquisa e eu coloquei Early Birds e Night Owls no Google, que são as pessoas, né, diurnas e as noturnas, as fotos que aparecem são muito engraçadas, assim. Se tu procura por Early Birds, aparece uma galera, tipo, num campo, sorrindo, abraçando. E se tu coloca Night Owls, aparece uma galera miserável, assim. Tipo... Cara, é muito engraçado. Tipo... Aí tu sabe quem escreveu a matéria, né? Não, mas então, não é uma matéria, tipo, qualquer lugar que tu pesquisa tem esse tipo de foto, sabe? Eu achei isso muito engraçado. Pelo menos segundo a internet, as pessoas que acordam cedo são felizes e as que acordam tarde são pessoas miseráveis. Eu até me senti um pouco atacado por essa representação. Mas até voltando ali, antes tu comentou um negócio sobre o buffer e tal, sobre a pessoa levar um tempo pra de fato acordar e o corpo de fato iniciar todas as suas funções, digamos assim. Isso até é uma coisa bem interessante, assim, de... Tipo, se tu é mais produtivo às 10 da manhã, não acorda às 9h30, porque não vai funcionar. Tu precisa dar um tempo pro teu corpo acordar, pro teu cérebro acordar, pra te se adaptar ao dia, tomar um café da manhã. Porque isso também é super importante. Então eu acho que também tem isso de acordar cedo, e aí vale pros dois casos. Tipo, se tu é mais produtivo de manhã, acordar cedo talvez seja às 4 da manhã, mas pra quem é mais produtivo no fim da tarde, talvez não vai acordar meio-dia, sabe? Acorda talvez 7, 8 da manhã, porque aí tu tem um bom tempo pro teu corpo se adaptar e pra te fazer pequenas tarefas até chegar no teu horário de fato mais produtivo e tu tá 100% carregado, digamos assim. Sim, concordo plenamente. E é isso até outra coisa que eu fiquei pensando depois, porque a gente já entendeu que 50% dessa nossa predisposição é genética e a gente tem uma outra metade aí que é por hábito. E aí eu fiquei pensando se não é justamente da gente tentar ficar treinando o nosso lado oposto, assim. Eu sou uma pessoa noturna, tu também já falou que é uma pessoa noturna, então eu acho que faz muito mais sentido a gente gastar o nosso tempo treinando para ser pessoas diurnas e treinando para acordar cedo, porque a gente meio que vai cobrir 100% do espectro, sabe? A gente vai conseguir aproveitar melhor amanhã e vai automaticamente aproveitar bem o fim do dia. Não sei se faz sentido isso, assim. Agora eu tô bem dividido pra te dizer se isso faz sentido ou não na minha cabeça. Eu acho que é meio que um interruptor que tu liga e desliga se tu consegue treinar os dois. Primeiro que treinar os dois é bem difícil, mas é o que eu tenho tentado fazer e eu tô gostando da experiência. Mas o que eu dizia é que eu acho que é um interruptor, assim, por exemplo, agora eu sou uma pessoa diurna. Quando der 10, 11 da noite, hoje eu vou estar com sono. Eu não vou conseguir aproveitar super o fim do dia, porque eu acordei super cedo. Eu acho que ou tu faz uma coisa ou tu faz outra. O legal de treinar isso na tua cabeça é que tu pode mudar. Ah, essa semana eu quero ser assim, semana que vem eu quero ser assado, sei lá. Nas férias eu vou ser mais noturno. Se eu pegar um trabalho e começa cedo, eu já tô pronto pra isso. Não sei, tu acha que dá pra fazer meio que os dois ao mesmo tempo, assim? Eu acho que sim. É óbvio que a gente não tem como ir pra um extremo de, tipo, treinar pra acordar às 4 da manhã e dormir às 3 da manhã, porque, né, tu vai ficar sem horário pra dormir. A gente sabe também que a gente precisa de 6 a 7 horas de sono no mínimo todos os dias, né? Mas pra entender um pouco melhor disso, eu fui pesquisar um pouquinho mais sobre hábito. Na verdade, eu acabei pesquisando sobre isso sem querer, porque eu entrei nesse rabbit hole, assim, de ficar pesquisando sobre assunto. Quando eu vi, eu tava estudando sobre hábito, quando eu vi, eu tava fazendo outra coisa.
Mas basicamente o que eu vi aqui é que hábito é muito difícil de quebrar. E alguns pesquisadores até dizem que é impossível a gente perder um hábito. A gente meio que dá uma mascarada por cima de um hábito ruim que a gente tinha, um hábito que a gente não quer mais ter. E aí a gente meio que sempre dá uma burlada no nosso cérebro pra fazer outra coisa. E aí um termo que eu achei super interessante é que os hábitos são meio que atalhos mentais, assim. E 50% de tudo que a gente faz no nosso dia é automático, assim. A gente não pensa, a gente faz por hábito. Então de manhã a gente faz o café, coloca o sapato, coloca os tênis, amarra o cadarço. Tudo isso a gente faz sem pensar. Ao longo do dia, 50% de tudo que a gente faz são esses atalhos mentais. E aí o que se fala muito é que não é motivação, assim. Não é simplesmente, eu não quero mais fumar, então eu vou parar de fumar, e é isso. Eu não quero mais, então eu parei de fumar. Não, porque tu tem o hábito e é muito difícil tu quebrar isso, assim. Teu cérebro criou esse atalho, e aí sempre que ele puder, ele vai fazer isso. E aí cai muito no que eles chamam de ilusão da introspecção, da gente achar que simplesmente porque a gente quer, a gente pode fazer tudo, e a gente acabar ignorando esses aspectos biológicos, físicos que a gente tem, que fazem com que a gente faça as coisas por hábito, né? Então o que eles dizem muito é tipo, como ferramenta para tentar quebrar um hábito ou tentar aprender coisas novas, é da gente tentar tornar o nosso contexto muito mais fácil. E aqui eu tô resumindo muito, obviamente, né? Mas a gente tentar tornar acessível. Então, se eu não quero mais comer junk food, né? Ficar comendo porcaria durante o dia, eu paro de comprar. É melhor não ter porcaria em casa e começar a comprar lanches mais saudáveis e ter eles acessíveis perto de mim quando eu quero comer. Então, se eu sentir fome, eu vou abrir o armário. Automaticamente, se tiver um pacote de salgadinho, eu vou pegar o salgadinho e vou comer. Eu não vou nem pensar. Se eu tiver lanches mais saudáveis, eu vou me obrigar a comer o mais saudável. E quando vê, eu tô me acostumando a comer as coisas mais saudáveis. E aí eu fiz toda essa volta. E aí, voltando lá pra questão do horário, eu acho que a gente pode puxar coisas que são boas do horário da manhã pra gente carregar o nosso corpo melhor pro nosso horário que é o mais produtivo, sabe? Talvez o ideal pra mim não vai ser acordar às 4 da manhã, porque o meu cérebro nem consegue computar isso, vai longe do meu hábito genético de ter que ser mais produtivo de noite, mas eu posso acordar tipo 7 da manhã, 6 da manhã e começar a fazer algumas outras coisas menores e aos poucos ir treinando não pra ser uma pessoa diurna, mas pra treinar pequenas coisas dos hábitos diurnos que podem me ajudar depois ao longo do dia, sabe? Tá, agora eu te entendi. Agora com essa volta que tu fez aí, tu conseguiu me convencer. É que eu acho que não é nem 8 nem 80, assim. No fim da história toda, a questão não é nem a gente ser melhor de noite ou de manhã, porque é quando a gente se encontra todo mundo, assim. É de tarde que a gente tem que estar melhor, digamos assim. Não que a gente tem que ser no auge da nossa produtividade, mas é quando as produtividades desses dois tipos de gente se cruzam, né? Então a gente tem que estar bem predisposto nesse meio termo, sabe? Sim, é aí que o pessoal noturno começa a brilhar um pouco mais, porque quando chega a partir do meio da tarde, a galera que acorda muito cedo já tá... O corpo delas já tá pedindo descanso. Ela já tá avisando que, tá chegando a hora de parar. O pessoal que acorda mais tarde, tem hábitos noturnos, tá meio que começando a ligar os motores. Então isso é uma coisa que eu pesquisei também, porque eu lembro que antes da gente começar a gravar, a gente se perguntou assim, tem pessoas diurnas e pessoas noturnas, mas e a tarde? Fica pra quem? E no fim das contas fica pro pessoal noturno, aparentemente, que são eles que dominam a tarde. Agora é muito engraçado isso que tu falou dos atalhos mentais e a gente... Não sei qual foi o termo bonito ali que tu usou pra não ter as coisas ruins na nossa volta. Que essa semana eu tava lendo por que os cachorros comem os sapatos quando a gente sai de casa. Eu falei, não vou explicar o motivo, mas a solução era, tipo, tira os sapatos de perto dele. E aí tu tá falando meio que a mesma coisa, assim, tira junk food de perto de ti. Tipo, a gente se trata como animais em relação aos nossos hábitos, porque é tão difícil de quebrar eles. A não ser que tu use a lei. Pra quem não ouviu nosso episódio sobre improdutividade, eu falei sobre uma lei pra quebrar hábitos, que é muito boa. Pra quê? Eu ia cortar essa parte do episódio. Não corta. Agora eu perdi completamente a concentração. Tu começou a falar desse negócio de hábito, eu já pensei, eu vou falar da lei. Não, o cara fala só de lei e daqui a pouco ele vai falar de tíbia também, que ninguém merece. Mas foi bom que tu citou o Tibia aí no final da tua reclamação, porque uma das coisas que eu gostava muito de fazer, gosto, né? Eu tô falando como se eu já tivesse mudado de uma pessoa diurna 100%, porque eu fiz um teste essa semana. Mas uma coisa que eu gosto muito de fazer de noite é jogar algumas coisas, porque eu sou uma pessoa que sempre foca em produtividade até na hora do lazer. Eu gosto de ter lazer produtivo, eu gosto de saber quantos filmes eu assisti essa semana, quantos episódios de coisas novas eu assisti, quantos livros eu li, enfim. Mas existe uma citação muito interessante que eu gosto, que diz que ninguém espera nada de ti das 2 às 4 da manhã.
manhã e que não existem consequências. E o motivo de eu gostar disso é porque existem várias razões de eu gostar do turno da noite e da madrugada, mas uma das principais é saber que eu posso não fazer nada ou eu posso fazer o que eu quiser, não vai ter consequência nenhuma, porque ninguém mais tá nem acordado, então não vai fazer diferença nenhuma. Mas eu meio que percebi que isso funciona no outro sentido também. Se eu acordar às 4 da manhã, também eu posso ficar 2 horas sem fazer absolutamente nada que não vai ter consequência nenhuma. Mas é diferente. De noite é um pouco mais forte isso, porque se eu acordar às 4 da manhã, eu sei que dali a 2 horas o dia já começa, enquanto que de noite eu ainda tô bem longe do dia seguinte. Eu tô falando esse monte de abobrinha só pra te perguntar, tem alguma coisa que tu gosta mais do turno da noite que te torna uma pessoa noturna? Ou pra ti é 100% genético, sempre foi assim, tu nunca nem se perguntou por quê? Eu nunca tinha perguntado por quê, assim. E aí, quando eu vi que tinha um fator genético por trás, eu acho que meio que eu entendi, assim, não é muito alguma coisa específica, sabe? Se tem alguma atividade, ou é porque o dia produtivo vai demorar pra chegar ainda, então a noite é mais tranquila, é mais relaxada. Eu acho que é bem uma coisa genética, assim, de... Sei lá, se é porque meu corpo ficou mais tempo acordado e ele tá mais produtivo nesse horário. Eu acho bem interessante, até porque um vídeo que eu vi de um vlogger, do Casey Neistat, a gente já falou sobre ele em alguns outros episódios. Sim. Mas ele é uma pessoa bem diurna, assim, bem de acordar cedo e fazer coisas. Ele também é uma das pessoas que acorda às 4 da manhã. E ele tá falando justamente o oposto do que tu acabou de falar, assim, de que ele acorda super cedo e ele adora acordar cedo porque ele consegue fazer algumas coisas das 4 às 5 da manhã, tomar o café da manhã dele, não sei o quê. E das 5 até as 9 ele consegue produzir muito porque ninguém começou a trabalhar ainda, é o melhor horário possível para fazer coisas novas e o dia ainda não começou, então ele vai conseguir produzir antes de todo mundo. Pra nós é meio que ao contrário, assim, eu prefiro deixar pro fim do dia, porque no fim do dia não vai ter ninguém, não vai tocar o telefone, ninguém vai falar contigo, não vai ter consequências. Cai naquele negócio genético da predisposição da pessoa, assim. Pra ele é exatamente os mesmos motivos, mas de manhã, e a gente os mesmos motivos, só que de noite, sabe? Sim, sim. Eu também nunca tinha pensado muito sobre o porquê que eu sou mais noturno do que diurno, mas eu consigo encontrar vários motivos. Um deles é esse que eu comentei. Agora, isso que o teu blogger preferido aí falou, eu acho que não é exatamente o contrário do que eu tava falando. Eu acho que é o contrário do que eu disse, mas ao mesmo tempo é a mesma coisa, assim. Porque, assim, o que ele tá falando é que ele adora esse horário que todo mundo tá dormindo pra produzir, porque ninguém mais tá produzindo nada, então ele sai na frente. E o que eu tava falando é que, como ninguém tá produzindo nada, eu tenho a opção de também não produzir e não ter consequência nenhuma. Então a gente tá se baseando no mesmo fato, que é o de que o resto do mundo não tá fazendo nada. E aí tu tem duas escolhas. Tu pode também não fazer nada sem se sentir culpado, ou tu pode fazer alguma coisa e sair super na frente. Então a gente tá olhando pra mesma situação e tratando ela de maneiras diferentes. Então é meio que o contrário, mas nem tanto. Agora, Peter, tem uma coisa que a gente não falou até agora. Eu não sei como que a gente passou despercebido disso. E esse comentário vai pros pais aí, pra quem tem filho, que diz que a gente nunca conversa com eles. Deixa eu falar uma coisa, então. Toda criança acorda mais cedo. Todo adolescente tem hábitos noturnos. É óbvio que existem exceções, blá, blá, blá. Mas a regra é que quando a pessoa nasce, ela é diurna, e à medida que ela vai entrando na adolescência, ela vai se tornando noturno. E o motivo de eu ter dito que isso é pros pais é porque a gente vê muito de adolescentes e jovens que ficam jogando ou fazendo seja lá o que for até 4, 5, 6 horas da manhã. Eu era um desses, eu ficava jogando Tibia até às 7 da manhã, que é a hora que fecha o servidor. E os pais costumam não gostar muito desses hábitos. Eles dizem que os jovens são preguiçosos, que acordam mais tarde. Mas, cara, isso é puramente genético e é super normal na juventude. Quando a pessoa vira um adulto, quando ela cresce um pouco mais, fica mais velha, ela pode ir pra qualquer um dos dois lados. Aí seria meio que uns 50-50%, assim. Que não é 50-50, mas pode cair pra qualquer um dos lados. E quando fica mais velho, tipo idosos e tal, aí meio que reseta pra época de quando era criança e volta a ser diurno. Então é super normal crianças serem diurnos e adolescentes serem noturnos. Isso é uma coisa genética que vem com a idade e é super comum. Assim, eu acabei caindo algumas coisas sobre esses hábitos da adolescência, assim, tá muito relacionado às mudanças hormonais, né? Sim. Da infância a gente ser muito mais diurno e muito mais de manhã, principalmente, e aí durante a adolescência a gente tem todas essas mudanças hormonais que estão acontecendo no corpo, e aí vira pro negócio da noite, então tu fica super mais produtivo de noite. É totalmente involuntário, não é por preguiça ou má vontade dos adolescentes, isso de fato acontece no corpo deles. E também, pelo que eu li, parece que é justamente o corpo nessa mudança pra fase adulta, tentando descobrir ou tentando despertar esse lado genético de, tá, qual que é o meu lado, assim, eu sou o que trabalha melhor de noite ou o que trabalha melhor de dia. E é meio que essa fase da vida aí que o corpo meio que descobre, assim, se ele vai ficar de um lado ou do outro, sabe? Ah, o cérebro te forçar a testar os dois pra tu poder decidir qual deles se encaixa melhor pra ti. Eu não tinha pensado por esse ângulo, faz bastante sentido. Só que aí fica chato pra gente, né? Porque parece que a gente passou a adolescência sendo os preguiçosos que vão dormir tarde e deixam o trabalho tudo pro fim do dia porque não querem produzir, não têm vontade de fazer nada. E aí quando viram adulto, continuam nessa aí, não voltam atrás, não aprendem a acordar cedo.
É verdade. E aí uma tangente desse assunto que acho que não cabe entrar aqui, e não cabe no sentido de que realmente não vai caber em nenhuma hora de conversa, é a questão das escolas começarem a aula às 7h30 da manhã, enquanto que o adolescente começa a render super bem às 3 da tarde, que é uma coisa que não faz sentido nenhum, e aí tem toda aquela discussão de que isso deveria ser mudado e tal, mas por outro lado, a sociedade trabalha de manhã e de tarde, então não tem como tu deixar um adolescente ir pra escola de noite, enfim, isso aí é um assunto que fica por uma próxima. Não, mas então, isso é justamente bem engraçado, assim, né? A gente tá falando que os adolescentes são muito melhores de tarde e eles têm aula de manhã. E as crianças são muito mais produtivas de manhã, mas elas têm aula de tarde. Quer dizer, critério nenhum, né, gente? Peter, são 3 da tarde, tá me batendo um super sono porque eu acordei cedo hoje e o meu relógio biológico diz que 3 da tarde é hora de dar uma parada. Então a partir de agora, sempre que eu tiver um pouco de sono ou preguiça, a culpa é da genética, obviamente, nunca mais será culpa minha. Então, nos encaminhando pro final do episódio, por favor, pra eu tirar um cochilo depois, deixa eu te perguntar uma coisa, então. Que horas que é a janta aí? Porque assim, eu não vou te perguntar que horas que é o almoço. Calma, deixa eu explicar minha pergunta que não faz sentido nenhum. O almoço, todo mundo almoça meio-dia e meia, 1 da tarde. Mas a janta tem horários muito diferentes de acordo com a cultura de cada país. E eu tô perguntando isso porque a gente tá quase uma hora discutindo sobre hábitos diurnos e noturnos. E eu acho que a gente mora em países que têm hábitos completamente diferentes em relação à janta. Eu lembro que quando eu morava no Brasil, eu jantava tipo 9h30, 10 horas da noite. E aqui no Canadá eu janto pelas 6, 6h30. Que horas que vocês jantam aí? Conta pra mim. Bah, vocês querem que eu diga que horas todos os brasileiros jantam? Isso, vai me listando. Todos os brasileiros, por lei, jantam exatamente às 6h55 durante a Voz do Brasil. Não, sabe, eu não sou muito critério pra isso, assim, porque eu faço meio que 2 jantas, sabe? Janta 2 vezes por dia? Eu gosto de jantar meio cedo, tipo 6h30, 7 horas, porque daí depois eu sei que às 9 eu já vou ter fome de novo, então eu já vou poder comer outra coisa. Se eu deixar pra jantar, tipo, 8h30, 9 horas, eu não vou conseguir fazer mais um lanche. Eu acho que teu planejamento tá no sentido contrário do que ele deveria estar, mas tudo bem. Mas já me é muito interessante tu falar que tu gosta de jantar cedo, tipo 7 horas, porque 7 horas pra mim é um horário bom pra janta. E eu só tô levantando isso porque a gente falou sobre hábitos e sobre ser diurno e noturno esse tempo todo, sendo que provavelmente a gente tem hábitos bem diferentes pela cultura em si. Por exemplo, o dia de trabalho aqui começa às 9. Eu lembro quando eu trabalhava no Brasil começava às 8. E aqui a gente termina às 5 da tarde. Eu lembro que no Brasil eu terminava às 6. Então tem um pouco de diferença cultural também envolvida nesse assunto, né? Tem, totalmente. E até pensando agora, por a gente ser mais produtivo no fim do dia, eu acho que até faz sentido a gente querer jantar um pouco cedo, digamos assim, né? Não vai jantar às 9 da noite, porque meio que a gente quer, meio que é o nosso almoço, no fim das contas, né? A gente quer jantar aí por 7 horas, porque a gente ainda quer aproveitar pra se recarregar pra todo o resto do dia que a gente tem pela frente ainda, sabe? Que pra muita gente, acabou meu dia, 7 horas da noite, já não tem mais nada pra fazer no resto do dia. Pra nós é justamente o contrário, né? 7 horas da noite é meio que, tipo, tá na metade do dia ainda. Faz bastante sentido. Se tu olhar aqui no meu calendário, tem um evento que ocorre todos os dias, que é exatamente às 7h55 da noite, que é quando eu começo algumas outras funções por aqui. Então faz sentido essa janta às 7 ser um combustível pro resto do dia que ainda está por vir, ou o resto da noite que seja. Mas e voltando pra pergunta, então, daí a gente encerra o programa. Deus ajuda quem cedo madruga? Eu já vou responder antes de passar a bola aqui. Eu acho que não é bem a questão de quem cedo madruga, porque a gente já falou aqui que tem pessoas com predisposições diferentes. E eu acho que a conclusão é muito mais de a gente se ajuda quando a gente cria uma disciplina, e aí isso meio que é outra discussão. Mas eu acho que tá muito mais de a gente saber usar os nossos hábitos ao nosso favor. Quando tu começou a tua resposta, eu pensei, vou discordar, só pra ser o primeiro episódio a discordar do Peter. Mas fica muito difícil de discordar quando tu termina dizendo que o melhor que a gente pode fazer é usar os nossos hábitos ao nosso favor, né? Eu concordo 100% com isso, lógico. Mas deixa eu só puxar um pouquinho pro outro lado. Eu acho que ajuda quem cedo madruga, sim. Eu não sei, eu vou voltar mais pra frente com uma resposta mais conclusiva. Eu tenho acordado mais cedo e dormido mais cedo por uma semana, e eu tenho me sentido bem melhor e sentido algumas coisas melhores na minha vida, mas pode ser só porque é novidade, o meu cérebro tá encantado por enquanto, e daqui a 1 ou 2 semanas eu já mudei essa opinião. Então eu vou deixar um pouco no ar, eu vou por enquanto mais concordar contigo mesmo, e daqui a algumas semanas eu te digo se eu continuei esse hábito e se eu achei que melhorou de fato. Perfeito, fica aqui anotado então, tu fica na obrigação de voltar aqui com conclusões registradas, com um método científico aplicado, pra gente poder ver se de fato funcionou ou não. Pode deixar, vai estar na tua mesa daqui a 3 semanas. Valeu. Tá, valeu. Olá ouvinte, se você gosta do Inturnute, não deixe de compartilhar nas redes sociais, e de seguir no Spotify, ou no seu aplicativo de podcasts favorito. E se você quiser compartilhar a sua resposta para a pergunta da semana, é só enviar uma mensagem. Muito obrigado, e até o próximo episódio.